Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 20/5/2015, com os fechamentos do dia 19. Ibovespa caindo forte de novo, 1,3%, dessa vez ele tenta sair para fora da área densa aqui, mas acaba voltando, né? Então o fechamento do dia fica juntinho da área densa do triângulo. Se ele já tivesse rompido para baixo, fechado lá no 55.000, a gente estaria com essa tendência aqui totalmente perdida. Do jeito que ele fez aqui, ele ainda pode trabalhar dentro dessa área densa, ou seja, ele pode tentar bater nos 56 mil pontos ainda nessa quarta-feira. Tá? Mas se ele continuar em linha aqui com os últimos 2 dias e sair de vez da área densa do triângulo, ele vai buscar os 54.600 pontos, que é o próximo suporte, e é onde está também a próxima área densa do próximo triângulo diário, né? Ele está rompido em 2 triângulos diários, os dois deram gain, né? Os dois bateram lá na projeção, um nos 56.300, outro nos 56.700 pontos, e agora a gente está só usando essas áreas de linha de tendências, áreas densas, como suporte mesmo. Vamos falar agora do WinFoot, né? O Ibovespa Futuro Mini, que, diferente do à vista, ele saiu e ficou para fora aqui da área densa, o que permite que ele continue caindo até o próximo suporte nos 54.600 pontos, 1.300 pontos abaixo da onde ele está agora. Tá? Então o Ibovespa estava aí com uma formação muito bonitinha, parecia que ele ia lá para 60 mil pontos, deu uma reviravolta em 2 dias, saiu lá dos 58 mil e poucos pontos para 55 mil, caiu 3 mil pontos. Né? Por isso que eu falo, quando a gente tem aquelas projeções de 1.000 e poucos pontos, que em um dia a gente pode matar esse tipo de coisa, basta ele querer que ele dá uma bela de uma derretida. E a resistência continua nos 56.500 pontos, está um pouquinho para cima de onde está o preço agora. Né? Se ele voltar aqui para dentro, ele pode fazer uma figurinha de alta e se lançar de novo para os 58 mil como projeção. Tá? Então é importante a gente ficar na espreita nessa quarta-feira para ver se ele vai dar uma volta, um retorno para cima dos 56.500 pontos, que aí ele deixaria uma figura de alta, não uma grande alta, né, mas pelo menos uma alta para bater do lado de lá da área densa, nos 58.200 pontos de novo. Vamos falar agora do dólar. Olha lá, o dólar que deu mais uma subidinha, né, 3,053. Ele tocou aqui na linha de tendência do Fibonacci Fan. Fibonacci esse que foi montado nesse próprio fundo aqui que ele acabou de fazer no 2995. Então é um numerinho forte esse Fibonacci Fan aqui, uma linhazinha forte. Daqui, se ele romper para cima, né, a gente vai ficar com a área densa aqui no 3085 como a próxima resistência. E se perder essa área densa para cima também, aí perde-se totalmente o viés de bater em algum lugar, ele vai ficar indefinido mesmo ao redor aí de 3,10 até montar uma nova figura. Se, por outro lado, ele respeitar isso aqui e cair, né, ele tende a ameaçar de novo a barreira dos R$3 para voltar lá para casa dos 2,90 e pouco. Vamos falar agora então dos papéis. Petrobras com uma dor de barriga grande hoje, né, caindo 6,46%. A gente tinha aquele gap dos 13,15 para fechar, que parecia que ela não queria fechar. Ontem, com um envolvente de baixa aqui e voltando para baixo do 3,88, já estava muito cantado que ela ia fechar esse 13,15. Né? A gente até chegou a comentar isso aqui ontem. Hoje ela fechou realmente o gap no 13,15, que foi esse gap aqui. Gap fechado, suporte ainda está um pouco para baixo, ó, o suporte ainda está no 12,30, então a Petrobras ainda tem uns quase 5%, 4% de espaço para continuar caindo. Ela que vem caindo na sequência assim, ela pode continuar no embalo, tá? E dar mais uma repicada lá para baixo, mas é a mesma coisa do índice futuro, do jeito que ela está aqui, se ela fizer um candlezinho verde, se ela abrir em baixa, né, e viesse recuperando durante o dia nessa quarta-feira, fizer um candle verde aqui, ela pode montar um piercing line, né, deixar bem bonitinho aqui uma figura de fundo, tocando na linha de tendência de cima para baixo e apontar para cima de novo. Então é importante esse movimento que ela está fazendo agora, porque finalmente ela sai de cima do muro,
mas ela vai lá tocar no suporte, dá a chance de todo mundo que está esperando essa correção fazer algum movimento e depois ela fica livre para andar, né? Seja rompendo para baixo aqui, se esborrachando de novo para os R$9, seja nesse toque apontando de novo para R$15. Mas agora com esse movimento que a gente viu na segunda-feira do Ibovespa e todas as blue chips, a gente tem que esperar essa semana mesmo, porque eles estão se reacomodando, né? Vamos falar agora da Vale, a Vale que veio tocar os 16,50 hoje, na mínima 16,45. Lembra que a gente tinha o 16,50 aqui pelo gráfico diário, que é essa base aqui do candle grandão, né, da ilha de reversão, que era a projeção que a gente tinha. A gente está falando desse 16,50 desde que ela deixou essa ilhazinha de reversão número 2 aqui para trás. E pelo gráfico semanal, a gente tem uma projeção que aponta alta para R$22. A projeção faz tempo que começou e está no meio, né, ela foi até o meio da projeção, quando ela chegou aqui, até o meio não, até um pouco mais, né, quando ela chegou nos 21,10, tá? Chegou perto da projeção, tá voltando. Então, se vocês, dá para a gente imaginar aqui o gráfico semanal, tá? Esse triângulo grandão diário aí não conta. Imagine isso aqui como sendo uma linha de tendência semanal, né? A gente tem aqui uma intercalação, a gente está obviamente na terça-feira, então ele está abrindo aqui, está dando um toque na linha e ele pode voltar, tá? Pelo gráfico semanal vai fazer bastante sentido isso aqui, ó, vamos ver. Então aqui o gráfico semanal, né? A gente tem ele apontado aqui para os 22,14, com projeção por esse triângulo meio torto que apareceu aqui. E a gente tinha aqui, ó, ele deu um toque e já voltou, né? Esse 16,89, a mínima de hoje nos 16,45, ele deu um toque aqui na área densa e já voltou, tá? Aqui, a nossa região de suporte, né? Ele teve esse triângulo aqui, fez aquele movimento clássico do sinal falso de triângulo. Esse movimento de triângulo aqui é bastante comum, a gente vê aqui em cima, ó, ele sai por um lado, dá uma voltinha aqui perto do vértice, né, e acaba indo para o outro lado. Aqui foi a mesma coisa, ele saiu para um lado, ele dá uma volta no vértice do triângulo, que é a junção das duas linhas aqui, e aponta para o outro lado, tá? Isso é uma figura bem comum, esse é um desenho bem comum de acontecer no triângulo, né? Ele vai saindo como come quieto aqui, bem perto do vértice, dá uma voltinha para o lado que ele saiu e acaba indo para o outro lado. Então, essa projeção de 22,14 ainda é válida, né? E essa área densa aqui é o que está dizendo para a gente se vai ou não suportar o preço para que a tendência continue válida. Se essa semana a Vale se enterrar para fora aqui, na casa dos R$16, 15,80, alguma coisa assim, ela realmente mata os 22,14. Caso contrário, se ela só continuar nesse kick aqui, né, até pode voltar para cima dos 17,50, ela continua apontada para os 22,15. Tá? Então é importante. Ela está numa região muito volátil, assim como a Petrobras lá embaixo ficou muito volátil, né? A Vale que vinha trabalhando na casa dos R$23 aí até as eleições no ano passado, né? Ela se enterrou lá para baixo para os 15 e realmente ganhou muita volatilidade aqui nessa região e ela pode voltar para essa região dos R$23, 22, R$23 sem nenhum problema, que é uma região que ela trabalhou durante muito tempo, né? Então a gente fica aí sempre esperando alguma coisa nesse sentido. Vou falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que perdeu os 25,81 e foi tocar aqui na próxima linha de tendência, né? Então a projeção, se ele perdesse o 25,81, era batendo 25,01, foi até um pouquinho mais para baixo, 24,87. Tá? Se perder essa outra linha de tendência aqui, aponta para a linha lá de baixo, que está na casa dos 23,70. Caso contrário, se ela não perder essa linha, ela pode se apontar de novo para aquela linha lá de cima, na casa dos R$27. Então, o Banco do Brasil está agora com suportão nessa linha inclinada aqui, que é a última linha forte do Fibonacci Fan que a gente está acompanhando nele. Como eu disse agora há pouco, todos os papéis, essa semana, fazendo um movimento diferente, né? Aqui, o Itaú, né, a Itub 4, que tinha perdido aí o triângulo, estopado a operação de compra para os R$41, já ontem, porque perdeu aqui a linha contrária do triângulo. Hoje ela continuou na queda, mas ela deu um toque aqui na área densa do triângulo, tá? Desse triângulo de baixo, não no triângulo que ela está andando,
e voltou. Então agora a gente tem vários triângulos atuando ao mesmo tempo no gráfico da YouTube, né? Você tem um triângulo diário grandão, que é esse daqui que está apontado para 42,81, que ainda está válido, ela não perdeu essa tendência, a tendência é grande, tem 3 meses pela frente ainda, se ela não perder a região aqui dos R$35, tá? Ela pode se recuperar e continuar na projeção aí para os 42. Tem esse triângulo que já foi atingido aqui, menor do meio, né? Que tem um suporte, que é muito parecido com os do Ibovespa e o Ibovespa Futuro, que tem um suporte da área densa, que foi aonde o gráfico tocou hoje, voltou a mínima dele aqui, né, nos 36,58, bem na borda da área densa e voltou, tá? E tem esse triângulo menor que tinha rompido para cima, mas que veio para baixo, né? Ele não chegou a dar aquela volta no vértice que eu falei, que é um movimento normal que acontece bastante aqui com os triângulos, mas ele fez um movimento muito parecido, né? Ele acabou saindo para o outro lado antes do vértice até, e para cá ele está apontado para os 34,55. Então, se esse triângulo menor aqui, que já machucou para cima, resolver cumprir a projeção dele para baixo, ele desmonta o triângulo grandão e mata o 42,81. Se ele suportar aqui nesse triângulo que já foi projetado e atingido, e acabar subindo para cima dessa área verde densa, desse triângulo machucado, então a gente mata esse triângulo aqui e continua nessa projeção aqui, só que sem saber as projeções de curto prazo. A gente só vai trabalhar com a projeção de longo prazo de 3 meses, né, no nosso caso, que seria o 42,81. Então o Itaú aí também se desenhando de novo dentro do triângulo grandão, que a gente chama de tree working. Todos os papéis se redesenhando aí dentro, né? E aqui a Ambev que trocou aqui o Fibonacci dela, ficou em linha agora com o triângulo, né, com a projeção do triângulo, não por causa do triângulo, o triângulo foi traçado bem antes do 2029, mas porque como a máxima desse candle foi exatamente 2029, ele acabou reposicionando dentro dessa projeção aqui esperada. O 18,80 ainda está aqui traçado, 18,87 pelo gráfico diário, está em linha com esse último topo aqui, está em linha com o suporte do gráfico semanal, e o gráfico está nos 19 ainda. Então, a Ambev tem bastante lenha para acumular aí, para queimar. Ela tem que ficar acima dos 18,80. Se ela continuar acima dos 18,80, ela vai poder abrir projeção para cima, tá? Ela só vai precisar daí romper os 20,29 e fechar, né, acima dos 20,29. Entre 18,80 e 20,29, a Ambev realmente está numa área de acumulação ou distribuição, não dá para saber, porque ela ainda não rompeu nem a parte de cima nem a parte de baixo. Se perder os 18,80, aí desmonta essa tendência de alta e volta a se apontar para baixo para os R$18, talvez até o 17,46. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.